todos nós nascemos com muitas habilidades, com muitas competências. Todos nós nascemos, grava isso, com habilidades, com competências, com qualidades, todos nós. Um grande problema, e eu critico muito a educação no Brasil, porque tem países que desenvolvem a criança desde já da primeira idade, mas no Brasil, em vez de desenvolver as crianças, a educação brasileira ela entra num processo regressivo através da própria educação. No Brasil, a criança é avaliada desde a primeira idade, no momento onde ela não deveria ser avaliada. A primeira idade é aquele momento que você tem que apenas aprender uma coisa, aprender a desenvolver as suas habilidades e as suas competências e tal. E no Brasil não tem nenhum projeto de desenvolvimento de habilidades e competências com crianças. É feito apenas depois de adulto. E muitas vezes as pessoas investem e fazem um esforço extra para conseguir se desenvolver, porque não foi feito no momento certo e depois tem que correr atrás disso. Eu digo por mim mesmo, né? Eu vim a desenvolver as minhas habilidades e as minhas competências com essas formações depois de ter passado já dos 35 anos de idade e tal. Mas essa aqui é uma das máximas. Todo ser humano tem, ou potencialmente tem, todos os recursos que necessita para conquistar o que precisa, ou para conquistar o que projetou para si próprio. O que significa isso? Tanto eu quanto você temos dentro de nós, nascemos com isso, possuímos isso, porém não usamos, não utilizamos isso. Nós nascemos com recursos, com habilidades, com competências e com qualidades. Todos nós nascemos. Mas como nós não aprendemos a desenvolver essas habilidades, o tempo vai passando e nós vamos abrindo mão das nossas habilidades, abrindo mão das competências, abrindo mão dos recursos, simplesmente por formar crenças contrárias a respeito de nós mesmos e por formar crenças negativas ao nosso próprio respeito. Nossos pais, por exemplo, que deveriam ser pessoas que nos potencializasse, e muitas vezes, nas melhores das intenções deles, eles acabam nos lançando palavras, frases, comentários que, em vez de nos potencializar, acabam diminuindo o nosso efeito, o nosso potencial perante as circunstâncias da vida e tal. Então, nós nascemos com recursos, só que como a gente não aprendeu a administrar e a potencializar esses recursos, nós vamos nos diminuindo perante os desafios, nós vamos nos submetendo às circunstâncias, começamos a olhar de que os desafios e os problemas são maiores do que nós mesmos, então, inconscientemente, isso é inconsciente, tá, gente? Inconsciente, nós vamos abrindo mão dos nossos recursos e dos nossos adjetivos ou das nossas qualidades e começamos a ter uma visão errada e distorcida a respeito de nós mesmos. Não é à toa que a nossa geração é uma geração que tem um problema sério de autoconfiança, um problema sério de amor próprio, um problema sério de depressão e de ansiedade. E uma parte disso é porque as pessoas não se conhecem. A aula de ontem foi de autoconhecimento em relação ao DISC. A aula de hoje é uma aula de autoconhecimento em relação ao quanto eu acredito em mim mesmo e quanto eu acredito no meu potencial. Olha só essa frase, esse pensamento como ele é legal. O meu resultado, ele não está ligado ao quanto eu tenho de potencial. Presta atenção. O meu resultado, ele não está ligado ou conectado ao quanto eu tenho de potencial. Mas o meu resultado, ele está ligado e está conectado ao quanto eu acredito no meu potencial. O meu resultado, ele é baseado nas minhas crenças a respeito de mim mesmo. Então, como eu apenas escutei coisas negativas, de repente, em relação a mim mesmo, eu acabo acreditando que eu não tenho recursos, que eu não tenho potencial, que eu não tenho qualidades, que eu não posso, que isso não é para mim, que eu não nasci para isso e acabo abrindo mão dos meus sonhos e dos meus projetos. Você está me compreendendo? Quem está comigo aí me compreende? Digita um, só para ver se você está comigo aí, se você está me ouvindo. Como eu falei, se ficar alguma dúvida, digita aí que a gente já vai ter essas dúvidas, ok? Então, a gente cresce dessa forma, em vez de nos fortalecermos perante os desafios, nós nos diminuímos perante os desafios. E tal. Eu vou passar para a segunda frase, porque ela está diretamente ligada à primeira. E a segunda diz o seguinte:
O nosso inconsciente não distingue ou não diferencia o imaginário do real. Não existe diferença para o meu e para o seu inconsciente do que é realidade e do que é imaginário. Não tem diferença. Quer ver como isso aqui é uma verdade absoluta? Pede para conversa com uma criança na sua assim, primeira infância, primeira idade, 2 anos, 3 anos, 4 anos e tal, e pede para ela criar uma história e para você imaginar e para ela te contar essa história. E observa o semblante e a forma dela se comunicar com você. Uma criança, se você parar para analisar e perceber quando ela te compartilha um sonho, ela fica um pouco em dúvida se aquilo foi um sonho ou se realmente ela vivenciou aquela experiência. Quando ela compartilha algo imaginário, ela acredita tanto naquilo porque a mente dela não difere o que é imaginário e o que é real. E nós crescemos e temos isso conosco também. O nosso inconsciente, quando o teu inconsciente acredita em alguma coisa, isso se torna real na tua vida. Com certeza você já ouviu falar no livro e no documentário sobre o segredo, a lei da atração, física quântica, aonde nós criamos a nossa própria realidade a partir daquilo que nos conectamos e a partir daquilo que pensamos. Eu sou altamente capaz, assim como você também é altamente capaz, de criar uma doença no seu organismo através do seu próprio pensamento. Para e analisa e convive com uma pessoa que vive reclamando de tudo. Você vai ver que aquela pessoa que vive reclamando de tudo, parece que quanto mais ela reclama, e parece que quanto mais ela fala, e parece que quanto mais ela pensa nisso, pior fica a situação dela. Por que será? Porque o inconsciente dela cria aquela imagem de negatividade, de prejuízo, de derrota na mente dela, então ela só fala nisso e aquilo se torna real no seu dia a dia. Porque o inconsciente dela atrai aquilo que é imaginário para a sua própria realidade no seu dia a dia. E tal. Se você fechar os teus olhos agora, vamos fazer uma experiência. Se você conseguir fazer isso, fecha os teus olhos onde você está e eu quero te convidar a caminhar comigo de olhos fechados agora, tá? Fecha os olhos, respira bem fundo, bem profundamente, respira e vamos caminhar um pouco juntos, ok? Agora vamos caminhar. A gente está no meio de uma rua deserta, caminhando, e do lado direito, bem do seu lado, tem uma casa deserta, uma casa abandonada, uma casa bem velha, de madeira, e parece que faz uns 100 anos que não entra ninguém dentro dessa casa. Um muro velho, muro não, um cercado velho de metal, o mato tomando conta. E eu te convido a entrar dentro desse cercado, nós estamos entrando. E agora eu te convido para entrar dentro dessa casa. Nós abrimos a porta da casa, eu empurro a porta da casa e nós estamos caminhando. Você está comigo, ok? Respira fundo agora. No que você respira agora, você sentiu o cheiro e sentiu aquele pó da casa entrando nas suas narinas. Você sente, tem essa sensação do pó da casa, aquele cheiro de casa velha, e agora a gente entra dentro da casa, vê a madeira rangendo, o barulho da madeira, continuamos caminhando, aí tem um segundo andar, nós subimos no segundo andar dessa casa, a casa é tão velha que a escada de madeira parece que vai quebrar, isso te dá calafrios, te dá medo, e é uma escada altamente empoeirada, mas nós estamos subindo essa escada. Escuta agora o barulho dos degraus, da madeira rangendo. E lá em cima tem um arquivo de jornal velho, livro e revista velha. Sente agora o pó nesse papel, pega o jornal para ler. No jornal que você está pegando para ler agora, ele está completamente empoeirado. Você sente o pó do jornal e aquele cheiro de jornal e de papel velho, aquele cheiro insuportável, desagradável. Você está lendo uma reportagem agora de 100 anos atrás.
Tá vendo a folha do jornal como ela é amarela, escura? Ok, respira fundo. Vamos sair de dentro dessa casa agora. Desce a escada, sai da casa, sai do terreno, volta para a rua. Se você fechou os teus olhos e viajou comigo, abre os teus olhos. Você conseguiu se visualizar dentro dessa casa? Assim é o nosso inconsciente. Quando você fecha os teus olhos e começa a meditar em algo, ou pensar em algo, aquilo ali é real dentro do teu inconsciente, aquilo ali se torna real no teu dia a dia também. Por isso que a gente fala muito do quadro dos sonhos, por isso que a gente fala muito de você visualizar todos os dias ou tocar todos os dias aquilo que você sonha e aquilo que você deseja. Porque quando você se conecta inconscientemente com os teus projetos e com os teus sonhos, quando é real dentro da tua mente o teu projeto, você torna isso real na tua vida externa também. Assim acontece. Na verdade, isso aqui é apenas uma introdução para a próxima máxima, que é essa frase aqui. Eu e você, nós não somos dirigidos pela verdade, mas sim pela percepção da verdade. O que significa isso? Para mim, isso é minha opinião, tá? Só existe uma verdade que é absoluta, só uma. E essa verdade é a Bíblia. Para mim, é uma verdade absoluta. Acredito em tudo que está ali. Acredito e vivo, procuro viver isso, né, na plenitude. Mas, além disso, além da Bíblia, toda verdade ela é paralela. Por que é paralela? Porque aquilo que é uma verdade para mim, talvez não seja uma verdade para você. A minha percepção da verdade é diferente da sua percepção da verdade. É por isso que quando duas pessoas discutem, todas as duas discutem, cada um pela sua própria verdade. E acaba tendo briga, discussão, contenda. Por quê? Porque duas pessoas que são completamente convencidas de algo, dificilmente será convencida ou vai mudar a sua opinião ou sua ótica em relação a um assunto. E o detalhe é que essa verdade, ela não foi gerada de um dia para o outro ou da noite para o dia. Essa verdade foi gerada ao longo dos anos e de experiências de vida. Lembra da primeira frase que eu falei lá? Nós nascemos com recursos, nós nascemos com qualidades, nós nascemos com habilidades. Mas a educação, muitas vezes nossos pais e a escola fez eu acreditar que eu não tenho talentos. E isso se tornou uma verdade para mim. Como isso se tornou uma verdade para mim, a minha percepção da verdade é que eu sou uma pessoa que nasci para fracassar, para perder ou para ser derrotado. Talvez isso não seja a tua verdade, talvez você acredite no teu potencial fortemente, mas a grande maioria das pessoas que convivemos ou que estamos rodeados tem uma percepção completamente diminuída a respeito de si própria. Tem muita gente que a maior dor dela é olhar no espelho, porque ela não consegue visualizar uma pessoa vitoriosa do outro lado do espelho. Por quê? Porque ela não é dirigida pela verdade, ou seja, pelas habilidades que ela tem. Ela é dirigida por uma percepção errônea que foi criada a respeito de si próprio. Ela foi convencida de que ela é menos do que aquilo que realmente ela é. O nosso inconsciente, quando ele acredita em algo, isso se torna real na sua vida. Então, quando você acredita, por exemplo, que não merece ter sucesso, quando você tem essa crença a respeito de si mesmo, você sabota as tuas habilidades, todos os teus recursos e todas as tuas qualidades, porque você simplesmente olha para você e diz assim, eu não mereço ser diamante dentro da Doterra e ganhar 30 mil por mês. Esse simples pensamento e essa crença sabotam os teus recursos, sabotam as tuas habilidades, porque a percepção que você tem de realidade sua é de desmerecimento. E aí você vive isso. Por quê? Porque o teu inconsciente, ele não difere aqui, né? O que é real do imaginário. Então, como o teu imaginário é um imaginário que acredita tem uma crença de desmerecimento, se o teu inconsciente criou isso na imaginação,
que veio por alguma informação errada na tua educação ou pelas tuas experiências de vida, então você transforma isso real no teu dia a dia. Tirei a frase e vamos bater um papo aqui, pode ser, gente? Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer as perguntas que eu vou responder aqui. Está ficando claro para vocês esse conteúdo, gente? Se está claro, digita um ali para mim. Ou se tem alguma coisa que ficou confusa, diga assim, Alexandre, tal comentário está confuso para mim, não entendi. Porque esse conteúdo, gente, ele é um pouco delicado e complexo. Só que quando você entende isso, tudo muda na tua vida. Preste atenção. Todo o meu resultado e o teu resultado, como eu falei, ele não é baseado nas nossas habilidades. Ele não é baseado nos nossos recursos. Ele não é baseado nas nossas competências. O meu resultado e o teu resultado é baseado no quanto eu acredito nas minhas habilidades, nas minhas competências e nas minhas qualidades. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Respira fundo, pensa bem nisso e responde para si mesmo. Qual é o pensamento que você tem a respeito de si próprio? Qual é o pensamento que você tem em relação a si própria? Qual é? Que pensamento você tem em relação a si própria? Deixa eu aprofundar um pouco mais a pergunta. Vou trabalhar um pouco como coach aqui agora. Vamos trabalhar a questão do merecimento. Já que eu entrei nesse assunto, quanto você merece ganhar por mês? Eu não estou perguntando quanto você tem capacidade de ganhar, estou perguntando quanto você merece. Deixa eu contar uma história para vocês que ela vai ser, assim, ela é impactante, mas é produtiva. Eu fiz um processo de coach com uma arquiteta, uma moça muito inteligente, uma arquiteta formada, 34 anos de idade, de Balneário Camboriú. Na verdade, ela não é de Balneário, né? É de outra região, mas mora em Balneário. E ela trabalhava como funcionária para um outro arquiteto, e ela ganhava um salário de R$ 2.200 por mês. Presta atenção, gente. Uma arquiteta formada, capacitada, inteligente, gabaritada, uma pessoa incrível, com 34 anos de idade, uma experiência incrível, tendo que se comprometer a trabalhar 8 horas por dia para obedecer ordens de outro arquiteto para ganhar R$ 2.200 por mês. Ela não estava feliz nessa situação. Você entende isso? Não estava. Porque ela sabia, ela tinha consciência que tinha competência para mais. E aí ela me contratou como coach, fizemos 10 sessões, 10 conversas e tal, individual. E ela me perguntou na primeira sessão, Alexandre, eu não entendo, eu acredito que eu posso mais e eu estou presa a um emprego e eu não consigo pedir a conta e trabalhar como autônoma e ganhar muito mais do que isso. E eu perguntei, qual é a tua meta, qual é o teu objetivo? Eu quero me desenvolver profissionalmente. Foi só isso que ela pediu, me desenvolver profissionalmente. Então, como coach, qual é o primeiro passo que a gente faz? Identificação de crença. Grava isso. Identificação de crença. Por quê? Porque a minha vida e a tua vida, como eu já falei, ela não é regida pelas nossas habilidades, ela é regida pelas nossas crenças. Porque quando você acredita em você, no teu potencial, e de que você merece sucesso, e quando você acredita no sucesso, as tuas habilidades, elas se desenvolvem, você permite esse desenvolvimento, você desabrocha, você cresce, e as habilidades, elas vão ser realmente desenvolvidas por você mesmo, porque você vai simplesmente desatar e permitir que elas sejam desenvolvidas. Só que o nosso resultado é baseado ao quanto a gente acredita em nós mesmos. E se eu tenho uma crença de que eu nasci para o fracasso, eu vou ter fracasso. E vou viver o fracasso. Se eu acredito que eu nasci e tem alguma coisa no meu histórico que faz com que eu não mereça sucesso, então, por ter uma crença de desmerecimento, eu nunca vou ter sucesso. Porque eu não mereço sucesso. Então, o sucesso vai ficar bem longe de mim. Por quê? Porque o meu resultado é baseado naquilo que eu acredito em relação a mim mesmo. Então, primeiro passo, identificação de crença. Aquelas perguntas. O que você pensa de você mesmo? Quando você olha no espelho, quem você vê?
O que você vê? Talvez essa pergunta, né? O que você vê? Ou como você se vê? Isso é determinante para o teu sucesso. E a terceira pergunta, o que você merece do mundo? O que você merece da vida? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mundo, o universo, ele é abundante em recursos financeiros. Você entendeu o que eu falei? O mundo é abundante em recursos financeiros. Abundante, gente. Abundante. Só que um detalhe é que enquanto tem gente que passa fome, tem gente que tem patrimônio líquido de mais de 100 bilhões de dólares. Como o Jeff Bezos, dono da Amazon, o cara mais rico do mundo hoje. E tem muita gente que acha que isso é injustiça. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é injustiça, tá, gente? A pessoa que ganha pouco é porque a crença dela e a capacitação mental dela é para que ela fique prisioneira daquela situação. E a pessoa que ganha muito é porque desenvolveu habilidades, porque sempre acreditou no seu potencial. Se você pegar hoje todo o dinheiro que existe no mundo, grava isso. Se você pegar hoje todo o dinheiro que existe no mundo e dividir em partes iguais para todos os habitantes da Terra, em menos de 5 anos, o dinheiro vai voltar para as mesmas mãos que estão hoje. Por quê? Porque o que faz eu atrair dinheiro ou o que faz eu repelir dinheiro é a minha mentalidade em relação a mim mesmo, em relação ao dinheiro e ao meu merecimento. Gente, participa comigo, por favor. Estou sendo claro nas informações? Digita 1 para mim, só para saber que tem alguém me ouvindo aí. Você consegue me compreender? Está sendo tranquilo? Se tem alguma coisa confusa ou você não compreende, digita ali, Alexandre, eu não entendi nada. Repete a última parte. Boa. Então, se você pegar todos os recursos do mundo financeiros e dividir em partes iguais com todos os habitantes da Terra, em menos de 5 anos, o dinheiro vai voltar para as mesmas mãos e a pessoa que não tinha nada vai ficar sem nada novamente. Porque o que faz eu e você atrairmos o dinheiro ou os recursos e faz com que eu e você repelimos os recursos é a nossa mentalidade em relação a nós mesmos, as nossas crenças, as nossas habilidades e aquilo que acreditamos que merecemos desse mundo e desse universo. Eu vou voltar lá na história da arquiteta. E eu acho que eu ajudei vocês aqui a identificar algumas crenças em relação a si próprio. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Qual é o pensamento e a crença que você tem em relação ao dinheiro? Porque se você acredita que o dinheiro é algo mal, e tem muita gente que pensa isso, eu sinto lhe dizer, mas ele vai correr de você. Entende? Sabe por que tem muito pobre que vai ser pobre e vai morrer sendo pobre? Pobre, eu digo mentalmente, pobre de cabeça, de espírito, de mente. Porque ser pobre ou ser rico não tem nada a ver com dinheiro, gente. Grava isso. Entende isso, por favor. Ser pobre ou ser rico não tem a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade. Uma pessoa que é próspera mentalmente, ela é uma pessoa que tem uma família saudável emocionalmente, é uma pessoa que tem amigos, é uma pessoa que vive bem socialmente, é uma pessoa que é um baita profissional e desenvolve seu trabalho porque desenvolve suas competências, e é uma pessoa que ela atrai o dinheiro na direção dela, porque o dinheiro é apenas uma parte dessa riqueza, porque a riqueza é um conjunto, é um equilíbrio. A vida ela é vivida em equilíbrio. Não adianta nada eu ter dinheiro e ter uma família doente emocionalmente, onde todo mundo vive se estapeando todos os dias. Isso não é riqueza. Isso é ser miserável mentalmente e querer suprir uma deficiência emocional com o dinheiro. Eu conheço um cara, e eu estou sendo sincero com vocês, tá? Muito sincero. Eu conheço um cara aqui em Balneário Camboriú, já tive contato com ele, hoje eu não tenho mais. Graças a Deus, me afastei. Ele é tão pobre,
tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Mora na quadra do mar, na Avenida Atlântica, ganha mais de 100 mil por mês, mas ele é um pobre miserável, que a única coisa que ele tem na vida é o dinheiro. Você compreende isso? A riqueza tem que ser mental, tem que ser da tua mente. E quando você é rico mentalmente, você atrai tudo na tua vida. Uma família feliz e saudável, amigos, se socializa bem e atrai o dinheiro também. Então, a pessoa que é pobre, miserável, que ela olha para a pessoa rica, de dinheiro, próspera, e ela diz assim, ele só é rico porque roubou, ele só é rico porque fez mal para as outras pessoas. A pessoa pobre, miserável mentalmente, tem uma crença de que o rico é rico porque faz mal para os outros, porque é um egoísta, porque isso e porque aquilo, e por isso que essa pessoa vai ter dinheiro. Sabe quando é que essa pessoa vai ter dinheiro na vida dela? Nunca. Sabe por quê? Porque a própria mente dela vai sabotar todos os seus projetos, os seus recursos, as suas habilidades, e ela nunca vai prosperar. Mas a decisão é própria, a decisão é pessoal. Inconscientemente, ela decidiu isso para a vida dela. E o que eu estou falando, gente, é tanto verdade, que assim, o homem que foi mais rico do mundo por tanto tempo como Bill Gates, se você estudar a vida do Bill Gates, esse cara ele é rico de verdade, porque ele não é dominado pelo dinheiro. É o cara que mais investe em obra social do mundo hoje. É incrível o trabalho. Tem um documentário na Netflix de 4 episódios. Se tem alguém que já assistiu aqui, comenta nos comentários aqui, no chat. Como é que é o nome daquele documentário do Bill Gates, Paula? Eu esqueci o nome do documentário do Bill Gates. Bom, eu vou procurar o nome aqui. São apenas 4 episódios de 50 minutos. Mas ali você vai ver quem é o Bill Gates de verdade. E o quanto esse cara é rico mentalmente. O cara investe bilhões, gente, bilhões, para levar cura para os países mais pobres do mundo, como na África, para levar saneamento básico para a África. Vou digitar aqui. O título é O Código. Isso aí, Bianca. Você já assistiu, Bia? O Código. Indico vocês assistirem. Sim, ele ajudou muito. E hoje também tá, Evandro. Se tem alguém que está trabalhando hoje para acabar com essa crise do coronavírus, é ele, tá? É ele. O cara está 100% envolvido para acabar com o coronavírus. Aí você vê o cara rico, porque ele quer resolver os problemas da humanidade. E ele usa o dinheiro dele para isso. Vocês estão entendendo o que é riqueza? E uma pessoa que tem uma mente rica, gente, uma pessoa que prosperou na mente, sim, Bia, ele previu isso em 2015, exatamente. Previu. Por quê? Porque o cara ele está um passo à frente de todo mundo. É simples assim. O cara ele está um passo à frente das outras pessoas. Mas você vê que existe um coração voluntário, existe um desejo ali de ajudar a humanidade, né? E tal. E toda pessoa que tem uma mentalidade rica, ela atrai para si o dinheiro. Você entende isso? Quer ver um exemplo bem bacana? Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá nunca trabalhou pelo dinheiro. Nunca viveu pelo dinheiro. Mas ela tinha um desejo ardente no coração dela, que era ajudar pessoas na Índia, né, em Calcutá, na Índia. E ela foi uma missionária, ela era uma freira, se tornou missionária e viveu a vida inteira como missionária para ajudar pessoas na Índia, principalmente pessoas com lepra. Tem uma situação de que um empresário muito rico foi viajar com ela para a Índia e chegou lá no hospital, um leproso encostou-se na Madre Teresa de Calcutá e começou a chorar perto dela, porque ele sentia muitas dores e coceira. E ela começou a beijar aquele leproso, para ver se conseguia confortar o coração dele. E esse empresário falou para ela, ou falou naquela situação, e ele citou, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. Ele falou, né? Eu não faria isso por nenhum dinheiro do mundo.
E ela falou, eu também não faria por dinheiro, eu faço por amor. E essa mulher, assim, com esse coração voluntário, vocês podem estudar e pesquisar. Gente, essa mulher administrou e levou para a Índia milhões e milhões e milhões de dólares. Passou pelas mãos dela para desenvolver o trabalho social que ela queria fazer. Show. Obrigado, Bia. Obrigado. Passou pelas mãos dela milhões de dólares. Por quê? Porque ela compreendeu que a missão dela era aquela. Ela fazia por missão. E quando você faz algo pela missão e o teu coração está voluntário e está decidido nessa missão, o que não vai faltar para você é recurso financeiro. Porque quando você faz por missão, você está colocando os teus recursos internos à tua disposição e à disposição de outras pessoas. E quando você coloca os teus recursos internos à disposição, os recursos externos, eles vêm somar com isso e potencializar os resultados. Você compreende isso, gente? Era uma mulher extremamente rica, mentalmente e emocionalmente, mas que nunca procurou dinheiro. E eu digo para vocês, hoje de tarde, eu recebi um áudio, um feedback que foi muito bacana, assim, me emocionou até. Porque eu e a Ana, nós estamos engajados no projeto do Terra, e quando nós recebemos um feedback e que realmente estamos assim ajudando e contribuindo, isso é muito gratificante. Mas sabe por que que a gente se doa tanto? Eu digo por mim e eu digo pela Ana também. A gente faz do Terra por missão, gente, por missão. Porque nós compreendemos o quanto nós podemos ajudar pessoas através desses olhos. Quando eu consigo tirar a dor de cabeça de alguém, porque eu pinguei uma gota de peppermint na mão da pessoa e ela inalou ou passou nas têmporas e a dor de cabeça diminuiu, isso já é fator de felicidade para mim. E nós vamos ajudar, escreve o que eu estou falando, pode escrever e me cobrar. Nós vamos ajudar, e eu digo a partir do nosso grupo, a partir de mim, nós vamos ajudar milhões de pessoas no Brasil através da Doterra. Pode escrever o que eu estou falando. Nós vamos alcançar milhões de pessoas nesse país. E não só nesse país, em outros também. Sabe por quê? Porque eu não faço Doterra pelo dinheiro. Eu faço Doterra por missão. E quando nós fizemos algo por missão, o que não nos falta é recurso financeiro. Ser rico não é correr atrás do dinheiro. Ser rico é você perceber que o dinheiro que vem na tua direção. Essa veio agora, sim. Porque se ser rico fosse ter dinheiro, presta atenção nisso. Se ser rico fosse ter dinheiro, toda pessoa que ganha na Mega Sena seguiria rica pelo resto da vida dela. 95% dos ganhadores da Sena, em um ano ou 2 anos depois, ficam mais pobres do que eram antes de ganhar na Sena. E se você não acredita no que eu estou falando, digita no YouTube, porque lá tem documentários que falam sobre isso também. A pessoa ganha um caminhão de dinheiro, milhões e milhões e milhões de dólares, ou de reais, desculpa, e de repente, 2 anos depois, não tem mais um centavo e está endividado. Por quê? Porque a mente dele não está preparada para administrar aqueles recursos, porque ele está administrando o dinheiro simplesmente pelo dinheiro. O dinheiro, ele é apenas um objeto de troca, que hoje posso ter e amanhã talvez não. Ele flutua na mão, ele passa, ele circula. Ele é um objeto de troca. Só que esse objeto de troca, ele se sente atraído por quem tem uma mentalidade preparada para ele. Eu e você nascemos com recursos para conquistar tudo o que projetamos em nossa vida. Só que o detalhe é que, de repente, em algum momento da nossa vida, a gente deixou de acreditar nesses recursos. E a gente começou a acreditar que não merecemos os recursos, o dinheiro, ou que não merecemos o sucesso, ou que o que nós vivemos está bom. Do jeito que está, está bom. O tá bom é o maior inimigo do ótimo. Porque quando eu estou numa situação lascada, ferrada, e quando está difícil alguma coisa na minha vida, quando está péssimo, eu vou fazer de tudo para mudar essa situação para eu sair do péssimo. O perigo é quando eu chego no ótimo. Desculpa, quando chega no bom. Porque o meu risco de estagnar no bom
de olhar para aquilo e dizer, ah, tá bom, e eu me confortar com o bom, eu acreditar que aquilo ali já é o que eu mereço, eu corro o risco de ficar nisso por resto da minha vida. Por isso que hoje nós somos rodeados de pessoas que estão conformadas com a sua própria situação. Se conformou. Por quê? Porque o bom é inimigo do ótimo. E tal. Deixa eu voltar lá naquela história daquela arquiteta. Eu acredito que hoje, sejam sinceros comigo, deixa aqui, não precisa compartilhar o que é, isso é muito pessoal, mas quem conseguiu identificar algumas crenças em si próprio com esse bate-papo aqui, digita ali só eu, pode ter sido uma crença fortalecedora também, uma crença empoderadora. Quem conseguiu identificar algumas crenças? Quem conseguiu ter clareza de alguma crença? Alguém? Joia. Os nossos resultados, gente, é baseado na crença que temos em relação a nós mesmos. Entendem isso? Sabe por que eu vou falar de mim um minuto só, se você me permite. Sabe por que eu fui fazer a formação de coach? Em 2010, eu entrei num processo de depressão. Eu passei 4 anos da minha vida praticamente em cima de uma cama com depressão, de 2010 a 2014. Hoje tem gente que olha para mim e diz assim, Alexandre, eu não acredito que tu passou por isso, mas eu passei. O Alexandre que está falando para vocês aqui hoje não se compara com o Alexandre de 2014. 4 anos, de 2010 a 2014. Tinha dias da Manu, quando ela tinha uns 2 anos de idade, mais ou menos, ela chegava no quarto, pegava na minha mão, com 2 anos de idade. Pegava na minha mão e falava assim, pai, vamos lá na sala brincar? Tá tão legal, só falta você lá. 2 anos. E eu dizia, eu já vou. Só que esse já vou, eu enrolei ela por uns 2 anos. Quando eu falo isso, é chocante para mim, porque foi uma verdade que eu vivenciei, eu vivi isso. Só que chegou em 2014, eu fui fazer terapia com uma psicoterapeuta, uma mulher assim incrível, fora da curva. Eu passei por 4 terapeutas. Os 3 primeiros, eu não iriam me ajudar, eu vi que não ia resolver. Tentei uma quarta, eu não, né? Ana Paula. Ana Paula foi a pessoa que mais sofreu nesse processo. Procurou uma quarta pessoa. Obrigado, Vanessa. Eu encontrei uma quarta terapeuta e quando eu contei a minha história para ela, porque existe uma história de frustração, de decepção, eu tive uma infância bem delicada, vivia numa família, era muita violência. Eu só ouvia coisa boa do meu pai. Eu nem vou relatar aqui porque até é feio, sabe? E a terapeuta, depois de ouvir a minha história, ela falou assim, Alexandre, nós vamos ficar um bom tempo juntos nessa terapia. Você está disposto? E eu lembro que naquele momento eu lembrei do Matheus, que tinha acho que uns 10 anos naquele momento ali, isso foi em 2014. E lembrei da Manu, que estava com 4 anos de idade. E eu pensei, por eles, eu disse, eu estou disposto. Porque por mim, né, já tinha pensado em suicídio várias vezes. Por eles, eu estou disposto. E eu pensei, vou ficar mais de 1 ano em processo de terapia. Isso para mim era claro. Só que, gente, aquela mulher me deu um chacoalhão. Aquela mulher, assim, sabe, ela... Desculpa o termo aqui, a palavra, mas aquela mulher me deu cada porrada. Assim, pegou tão firme, tão duro comigo. Eu saí arrebentado da sessão, assim. Só que depois de 2 meses e meio, ela chegou para mim e falou assim, Alexandre, eu tenho que te dar alta, tu não tem mais nada para tratar. Eu disse assim, que ótimo, que bom. Só que saiu um outro Alexandre daquela sessão. Saiu alguém que disse assim, eu tinha 30 e estava com 35 anos de idade, né, com 40 agora, eu vou viver aquilo que eu não vivi até hoje. E aí eu fui fazer uma formação de coach, fui fazer a segunda, fui fazer a terceira, fui fazer PNL, fui fazer outros eventos, outras imersões.
pensei comigo, eu vou estudar sobre o comportamento humano. Quando eu falo para vocês, gente, sobre crença, sobre dificuldade, sobre pobreza, miserabilidade mental, eu não estou falando do que eu estudei dentro de sala de aula de coach. Eu estou falando do que eu vivi. Você entende isso? Eu estou falando de experiência vivenciada, de vida e tal. Vou pensar nisso, André. Depois a gente conversa. A pessoa que me tratou, ela nem mora mais aqui em Balneário. Ela mora lá em Tocantins, em Palmas, Tocantins. Mas ela atende online também e tal. E assim, depois de uma experiência dessa, aí eu fui estudar o comportamento humano. E depois de estudar o comportamento humano, nós temos ajudado pessoas. Sabe, gente, eu já ajudei tanta gente a ter sucesso profissional e financeiro. E quando chegou a doTERRA para mim, quando eu me conectei com a doTERRA, eu pensei assim, pô, eu tenho ajudado gente a chegar à casa do milhão. Eu já ajudei gente a se tornar milionário, através do coach, tá? Através de destravar a mentalidade de outras pessoas. Quando a doTERRA chegou para mim, eu disse, essa é a oportunidade que eu precisava na minha vida para eu ajudar o maior número possível de pessoas no mundo todo e para eu mudar a minha realidade financeira. Entendeu, gente? Porque eu sei que dentro da doTERRA eu vou ganhar R$ 1 milhão por mês. Eu não estou brincando, gente. Eu não estou exagerando, tá? Dentro da doTERRA eu vou ganhar R$ 1 milhão por mês. Eu estou falando sério com vocês. Dentro da doTERRA. A doTERRA vai me proporcionar isso. Mas sabe por quê? Porque eu abracei a doTERRA como missão. Missão de vida. Hoje eu respiro doTERRA. Eu vivo doTERRA. E o que eu vivo, a Ana Paula também vive. Por quê? Porque eu mudei as minhas crenças. Entende isso? Eu foi virar a chave. Quando nós viramos a chave dentro da nossa mente, tudo muda. Tudo. Tudo muda. Às vezes a gente deseja que o mundo ao nosso redor mude. Talvez você já pensou isso. Como eu queria que as pessoas fossem diferentes. Como eu queria que o governo fosse diferente. Como eu queria que a situação fosse diferente. Como eu queria que o meu passado fosse diferente. Quando você vira a chave aqui dentro, quando você muda, você vê que tudo muda ao teu redor. Não é o mundo que vai mudar, não são as situações que vão mudar, não são as circunstâncias que vai mudar. Sabe quando é que as circunstâncias vão mudar? Nunca. É você que tem que mudar. Mudar as crenças em relação a si mesmo, mudar as crenças em relação às circunstâncias e mudar as crenças em relação ao universo que você vive, ao mundo que você vive, aquilo que está à tua volta. Porque quando você é uma pessoa empoderada com os teus recursos, com as tuas habilidades, com as tuas competências, não existe desafio externo que possa te parar, te paralisar, te impedir de conquistar aquilo que você quer. Jim Rohn foi o maior filósofo de negócios do século XX. E ele tem uma frase dele que eu achava incrível. Ele falava assim: a única coisa, os únicos impedimentos que podem paralisar alguém de ter sucesso são as limitações autoimpostas. A única limitação que pode paralisar alguém são as limitações autoimpostas. Anota essa frase. As únicas limitações que podem parar você são as limitações que você mesmo impõe a respeito de si próprio. Porque se você acredita que você não merece ter sucesso, deixa eu dizer uma coisa para você, você não merece mesmo, porque você se permite acreditar isso. E não existe nada que eu possa fazer por você para mudar a tua realidade. A não ser te ajudar a virar essa chave e você olhar para dentro de você, respirar fundo e dizer: eu nasci para ter sucesso, porque eu mereço sucesso. Não é o meu passado que vai ditar o meu resultado. O meu passado serve apenas de experiência, de escola, de ensinamento, para que o meu futuro seja um futuro diferente, glorioso e de acordo com aquilo que eu mereço. Você consegue me compreender? Se você compreende, me dá um sinal. Só para mim saber que se você está me ouvindo aqui. Pelo menos digitar um ok. O número 1, assim, dizer, pô, Alexandre, estou contigo. Show. Legal.
Acho que a gente saiu um pouquinho do assunto, né? Como eu falei, quando eu programei esses treinamentos no dia 30, né, na primeira classe, eu falei assim, na primeira classe não, na primeira live, né? Eu falei assim, vocês não vão ver nas palestras um Alexandre bonzinho. Vocês vão ver um Alexandre coach, treinador, que vai lá e desossa. Vocês lembram que eu falei isso? Eu lembro de ter falado, né? Porque quando a gente fala de comportamento humano, gente, eu preciso ser, às vezes, duro, enfático, incisivo e virar a tua chave dentro. Virar a chave. Entenda uma coisa, você não precisa de dinheiro. Entendeu o que eu falei? Você não precisa de dinheiro. Talvez você está aí, Alexandre, não sabe da minha situação. Gente, grava isso. Você não precisa de dinheiro. Você precisa virar a chave, porque quando você virar a chave, o dinheiro vai vir na tua direção. Eu sei que não é muito simples entender isso, mas como eu falei, 2014 eu era um cara arrebentado, destruído, falido, quebrado, e só pensava numa coisa, sabe no quê? Em suicídio. E quando eu entendi que eu só precisava virar minha chave, em 2015 e 2016 eu investi 60 mil reais em treinamentos para comportamento humano. Uma formação de coach hoje custa 6 mil reais. Uma formação de PNL, eu gastei 10 mil reais. Eu estou falando de uma formação de um curso de uma semana. Eu não estou falando isso, gente, assim, ó, para me engrandecer. Não tem nada, não é isso, não. Eu só estou dizendo para você que eu era um cara quebrado em todos os sentidos, porém, quando eu virei a chave, eu consegui recursos, inclusive para investir nesses treinamentos, para crescer, para amadurecer, e quanto mais eu investia, mais eu crescia, mais eu me desenvolvia. E quanto mais a gente desenvolve a nossa mente, tudo se expande ao nosso redor. Tudo. Você melhora os teus amigos, você melhora a qualidade de vida da tua família, você melhora os teus recursos financeiros, você se torna uma pessoa atraente no sentido de conversar, de se comunicar, de se envolver. E para um negócio como marketing de relacionamento, a única coisa que você precisa é ser uma pessoa atraente no sentido de negócios. As pessoas têm que chegar perto de você e gerar conexão com você. As pessoas têm que ter o desejo de estar do teu lado. Porque quando você faz marketing de relacionamento e as pessoas têm desejo de estar do seu lado, você cresce e você nada para esse crescimento. Porque marketing multinível não é um negócio de produto, é um negócio de pessoas. E quando você tem um produto fora de série e um produto que é um espetáculo, como a doTERRA é, aí mesmo, aí ninguém te segura. Aí o negócio só vai. Por quê? Porque o negócio potencializa ainda mais o produto, o óleo potencializa ainda mais o negócio. Porque você se torna uma pessoa cada dia mais, uma pessoa cada dia mais incrível, cada dia mais forte mentalmente, junto com um produto que é resolutivo, responsivo e que entrega aquilo que realmente propõe. E tudo isso que eu estou falando, Albert Einstein, ele resumiu em uma frase. Sabe qual é a frase? Toda mente que se abre para um novo conhecimento jamais voltará ao seu tamanho original. Toda mente que se abre para um novo conhecimento jamais voltará ao seu tamanho original. A minha mente hoje jamais voltará àquilo que era em 2014. Não tem como. Por quê? Porque as chaves foram viradas. Indicar aqui Os Segredos da Mente Milionária, realmente é um baita livro, obrigado, Babi, exatamente. Né? Os Segredos da Mente Milionária, Pense e Enriqueça, A Lei do Triunfo, Mais Esperto que o Diabo, são livros, né? Já lemos alguns livros, assim, alguns pouquinhos, assim, e tal. Livros incríveis. Eu não finalizei a história daquela arquiteta, né? Vou finalizar para a gente encerrar, então. Primeira coisa que nós fizemos foi uma identificação de crença. E olha a história que ela me contou, aonde foi nós tivemos a identificação de crença. Ela falou exatamente assim para mim. Na primeira sessão, na primeira conversa, eu fazia sempre 10 sessões de coaching, mas era incrível que a primeira sessão a gente já
avançava assim 60% do processo em uma conversa. Porque o coach ele faz isso, ele identifica a crença, muda a crença e a pessoa muda os seus resultados. É simples assim. Pelo menos eu vejo essa simplicidade, né? Porque realmente eu acredito que Deus me deu um dom para lidar com pessoas, né? É dom de Deus isso. Mas ela me contou a seguinte história. Alexandre, quando eu era criança, adolescente, na minha adolescência, os meus pais se separaram. E eu me sinto culpada pela separação dos meus pais. Olha a primeira palavra, eu me sinto culpada pela separação dos meus pais. Ok? Sinal vermelho para essa palavra, culpada. É um sentimento de culpa. Ela segue a conversa. Depois que meus pais se separaram, a minha mãe, ela se casou com outro homem, o meu padrasto, ainda na minha adolescência. E o meu padrasto, por algumas vezes, ele tentou me abusar sexualmente. E eu sou culpada pela tentativa de abuso dele também, porque se ele fez aquilo porque eu permiti, porque eu proporcionei que ele, gerei desejo, eu sou culpada disso também. Eu estou falando com uma arquiteta de 34 anos, que tem um potencial incrível, mas que tem duas certezas dentro do inconsciente dela. Que ela é culpada pela separação dos pais e é culpada por uma tentativa de abuso sexual que ela sofreu não apenas uma vez, mas algumas vezes na sua adolescência, dentro da sua própria casa, por um homem que foi trazido pela mãe. Esse sentimento de culpa, ele gera o que nas pessoas? Pensa um pouquinho em você. Quando você faz algo muito errado, eu acho que todo mundo aqui, em algum momento da vida, já falhou com alguma coisa, não é verdade? Brincando. Ninguém é perfeito, né? Mas quando eu tenho um sentimento de culpa, eu tenho uma crença de que eu mereço ser penalizado pela minha culpa. Eu tenho uma crença que eu mereço alguma condenação. Então, quando eu acredito que tenho um potencial, mas eu ganho apenas R$ 2.200 de salário, mas tá bom. Sabe por que tá bom? Porque eu não mereço ganhar mais do que R$ 2.200 de salário. E por que eu não mereço ganhar mais do que R$ 2.200 de salário? Porque eu sou culpada pela separação dos meus pais e sou culpada também pela tentativa de abuso que eu sofri. E como eu sou culpada por esses dois crimes, então eu mereço, pelo resto da minha vida, estou condenada, o meu próprio inconsciente me condenou a isso, e vou ganhar R$ 2.000 pelo resto da minha vida. A minha consciência não aceita essa realidade, porque eu quero ganhar mais, mas o meu inconsciente já determinou o meu julgamento, e eu vivo debaixo dessa escravidão. Por quê? Porque é isso que eu mereço, porque eu sou culpado. Você entende isso? Conseguiu entender e captar a história? O que nós fizemos então? Quebramos essas crenças de culpa e de desmerecimento, viramos a chave. E por incrível que pareça, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No meio do processo, não estou falando quando acabou o processo, no meio do processo, lá pela quinta ou sexta sessão, ela chegou na sessão e falou assim para mim: Alexandre, eu recebi uma proposta para mim fazer um freelance, para mim fazer um projeto de uma casa nas minhas horas vagas e no final de semana. O projeto é meu, não é da empresa que eu trabalho. Eu cobrei R$ 5.000 e o cara fechou comigo. Eu vou assinar um projeto que eu vou dedicar algumas horas para fazer e fechei em R$ 5.000. Ela disse, isso nunca aconteceu comigo. E eu perguntei para ela, e por que você acredita que esse projeto apareceu na tua frente? E ela disse, será que foi eu que atraí? Eu disse, você acredita? Acha ou tem certeza? Quando ela começou a acreditar que ela não precisava mais se condenar e se sentir culpada e que ela merecia mais, ela abriu a mente e abriu o universo para atrair aquilo que ela merecia receber. Você entende isso? Consegue compreender isso? Desde a primeira sessão até a última, ela fechou mais ou menos uns 3 projetos em paralelo ao trabalho dela.
ela não se acreditava com o que estava acontecendo com ela. Mas sabe por que estava acontecendo? Porque ela virou a chave aqui dentro. E os projetos começaram a aparecer. Mais ou menos uns 6 meses depois de eu finalizar o processo de coach com ela, ela me mandou um áudio, e eu sou muito sincero com vocês, depois que eu ouvi o áudio dela, eu chorei, e chorei de verdade. Eu disse, caramba, porque ela me disse, Alexandre, eu tive presa debaixo de uma mentira a minha vida toda. E tu me libertou daquele pensamento. E eu tô te mandando esse áudio porque eu pedi a conta do escritório que eu trabalhava e eu vou trabalhar sozinha, como arquiteta, a partir da minha casa. Porque hoje eu não tenho mais nenhuma vírgula de medo da questão financeira, porque eu sei que eu vou ganhar muito mais do que eu ganhava lá, trabalhando a partir da minha casa sozinha. Ela finalizou assim, só vou te pedir uma coisa, nunca para de fazer o que tu está fazendo. Nessa hora eu pensei, eu não quero mais fazer coach, eu quero fazer doTERRA. Mas eu pensei, mas eu posso fazer doTERRA e ajudar a minha equipe da doTERRA a destravar e a virar a chave da sua mente para conquistar resultados dentro da doTERRA. Gente, se você entendeu esse conteúdo dessa noite, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai chegar a presidente dentro da doTERRA. Pegou o que eu falei? Eu vou formar muitos diamantes dentro desse negócio, gente. Muitos. Nós vamos levar muitos presidentes dentro desse negócio. Mas você precisa virar a chave dentro da tua mente. Você precisa se permitir, você precisa acreditar. Você precisa saber que dentro de você, e eu vou falar com você agora, é com você mesmo, só você. Dentro de você, você tem todos os recursos que você precisa para conquistar o que projetou para si mesmo. Talvez você não tenha recursos para ser um médico ou uma médica. Você não tem recursos, talvez, para ser um político ou uma política. Talvez você não tenha recursos para ser bilionário, mas você, dentro de você, tem todos os recursos que você precisa para chegar onde você se propõe a chegar. E se o teu desejo é ser presidente dentro desse negócio da doTERRA, os recursos estão aí dentro. Você só tem que acreditar e agir. Acreditar e entrar em ação. Olhar para dentro de você, bater no teu peito, entendeu? Ou então ir para frente do espelho, colocar o dedo naquela pessoa que está do outro lado do espelho e dizer, olha aqui, você se sabotou até agora, mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você pensa a respeito de si mesmo sobre que não merece ou que isso é mentira. Porque a partir de hoje, eu quero dizer que você é você mesmo, do outro lado do espelho. Diga isso para você. Você tem os recursos que você precisa para conquistar o que projetou na tua vida. Respira fundo e dá aquele sorriso bonito e lindão para você, e você vai ver como o teu estado emocional vai mudar. Porque nós temos essa capacidade e essa competência. Beleza, gente?